Oi, eu sou a Simi, para quem ainda não me conhece, sou uma brasileira descendente de japoneses, moro aqui na China faz uns 12 anos, já morei no Japão, morei em Hong Kong e agora estou aqui. Amo todos os lugares que passei, inclusive o Brasil, né, que nasci aí. Só queria falar para vocês sobre a situação de como que tá aqui na China, né? Muitas pessoas têm me perguntado, Simi, como é que tá Shanghai? Esse negócio de lockdown e tudo mais. O pessoal tá morrendo de fome, isso, aquilo. Eu vou falar para vocês mais no final do vídeo. Eu convidei uma pessoa que mora lá em Shanghai para poder passar essa experiência para vocês. Ela é uma pessoa super fofa, a Bia vai explicar tudinho que ela tem passado nesses dias que está tendo lockdown por lá. Então não esqueça de vocês assistirem o vídeo até o final. E eu trouxe ela porque assim, eu sempre explico em todos os meus vídeos que a China ela é muito, muito grande e que cada região da China ela tem tipo uma autonomia para poder criar algumas regras, tá? Então nem sempre as regras que se aplicam aqui na cidade onde eu moro são as mesmas regras que se aplicam lá na cidade onde ela mora. Fora isso, quando vocês escutam a palavra lockdown, lockdown tem vários níveis, então nem sempre lockdown é o mesmo nível para todos os lugares. Como por exemplo, vocês viram o rapaz ali correndo, ele quer pegar o ônibus, tadinho. Está pedindo para segurar. Mas então, nem todos os lockdowns são do mesmo nível, inclusive vocês vão ver que onde ela está morando agora está muito mais rigoroso do que o lockdown que nós tivemos aqui em Shenzhen. Em Shenzhen, para quem assistiu meus outros vídeos, a gente teve um lockdown do dia 14 até o dia 20 de março, é março, né? E aí, nesse caso, durante esses dias a gente teve 3 saídas por apartamento para poder comprar comida, uma pessoa só por cada apartamento. Então todas as vezes que eu tinha que comprar comida, alguma coisa, eu gravava vídeo para vocês. Lá tá sendo bem diferente, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que muitas pessoas, assim, às vezes, não, a maioria das pessoas que gostam de assistir meus vídeos não, mas vira e mexe aparecem umas pessoas aleatórias que ficam falando, porque espero que a China se ferre, eu espero que não sei o quê. Ou algumas pessoas, elas pensam assim, que é muito restrito por aí, por que o pessoal não libera logo de uma vez, né? Porque os outros países eles estão tratando como uma endemia, não uma pandemia mais, né? Um vírus que vai ficar aqui na nossa vida, infelizmente. Mas aí volta aquela coisa, sem entrar nesse negócio de mérito, se tá certo ou se tá errado o que eles estão fazendo, tá? Eu queria fazer uma reflexão com vocês, antes de vocês assistirem os vídeos e deixar o comentário. Em relação a tudo isso, imagina se de repente a China dá o foda-se. Vou abrir tudo, vou liberar tudo. Como é que seria 1,4 bilhão de pessoas espalhadas nessa China inteira e viajando para lá e para cá, do jeito que os outros países estão fazendo? Meu, se em Manaus já criou uma nova variante lá com poucos casos que tinha, imagina 1,4 bilhões de pessoas. Gente, essa situação ia estar muito mais feia muito antes, né? Fora isso, gente, que a China a gente não pode pensar em coisa... Deixa eu pular aqui. A gente não pode pensar em China como se fosse um lugarzinho, né? Todas as notícias que a gente escuta sobre a China, essas coisas, a gente tem que pensar em China como os pedaços, né? Nunca generalizar a informação, porque, por exemplo, Shanghai é uma cidade muito grande mesmo. Para vocês terem uma ideia, Shanghai tem 26 milhões de pessoas morando lá. Aqui onde eu moro são uns 14 milhões de pessoas. Sim, mas não sei quantas pessoas são isso. Pega 2 Shanghais. É quase a população inteira da Itália. Pega 8 Shanghais, é quase se fosse a população inteira do Brasil. Então, 8 Shanghais, gente, é quase a população inteira do Brasil. Imagina se lá eles não fizessem esse tipo de lockdown, qual seria o caos que estaria no resto da China inteira ou no resto do mundo inteiro, porque eles não tentaram controlar. Então, tipo assim, voltando àquele negócio, tá certo, tá errado o que eles estão fazendo? Eu não sei. Não sei se vocês têm uma
opinião diferente, ou se vocês acham que sim, acham que não, deixa aqui nos comentários, por favor. Mas aquela velha história, se eles não fizessem isso, como que estaria a situação toda agora, né? E aí, voltando àquele negócio, que tipo, o chinês, ele é muito desesperado para checar qualquer coisa, qualquer coisinha, dor de cabeça, dor de dente, qualquer coisa, chinês gosta muito de ir no hospital para tudo, né? E aí imagina todos os hospitais, todos ocupados com gente assintomática ou com gente que está tendo alguma coisa, nem talvez ia ter espaço para as outras doenças, né? Porque, querendo ou não, o pessoal que está aí no Brasil sabe que essa Omicron está deixando muita gente assintomática, mas, querendo ou não, as pessoas são meio desesperadas aqui, tá? Então, ia estar lotados os hospitais, e, inclusive, isso está acontecendo em Shanghai. Shanghai, eles estão se focando muito nessa parte de negócio de Covid, e não está tendo vaga para algumas outras pessoas que estão tendo outros tipos de doença. Então, assim, uma cidade só, mas imagina numa China inteira para poder controlar tudo isso, né? Sim. A Bia vai falar um pouco sobre esse negócio da comida, do pessoal estar passando fome ou não, que aí vocês têm que assistir para ver o que ela vai falar. Isso eu já tinha feito um vídeo antigamente falando que o governo já tinha falado para estocar comida pelo menos para uns 3 dias. Se vocês não assistiram, dá uma checada lá. Mas é basicamente por causa disso, porque a gente nunca sabe quando que vai acontecer um lockdown aqui na China e a gente nunca sabe exatamente de quanto tempo que ele vai ser. E aí acontece o quê? O chinês, ele não tem mania de fazer a compra do mês, que nem nós brasileiros temos. Eles geralmente ou comem fora, porque é muito barato para eles comerem fora a comida local, ou eles vão todo dia no supermercado porque eles gostam de coisa muito fresca. E aí, diferente da gente, que se de repente dá um lockdown e se você abrir minha geladeira agora, tem frango congelado, tem trocentas latas de massa de tomate, um monte de macarrão, feijão, arroz, grãos em geral. Eu tenho na minha casa, então, tipo assim, morrer de fome eu não morro. Talvez eu fique enjoada de comer minha própria comida. O chinês já não, né? Então, assim, essa é uma das diferenças. Outra coisa que eu queria também avisar é que ela no vídeo mencionou mais ou menos sobre a situação das crianças que estavam sendo positivadas e os adultos não. Ela não se aprofundou muito porque foge um pouco mais ou menos do assunto do vídeo. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo separado, eu faço para falar sobre isso para vocês. Ela também mencionou sobre os pets, que teve alguns que foram sacrificados também. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, deixa aqui nos comentários que eu tento explicar também para vocês. Tinha mais alguma coisa que ela mencionou? Sim. Ela também mencionou que muitas pessoas estão perguntando para ela sobre esse negócio da vacina. Se funciona, não funciona, e por que isso, por que aquilo. Esse comentário que ela fez sobre a vacina, eu vou tentar fazer um vídeo separado, porque me explicaram mais algumas outras coisas, e aí eu vou tentar fazer um vídeo à parte para vocês, para não ficarem muito confusos, tá? E aí, lembrando vocês que antes de começar o relato dela, não se esqueça de vocês se inscreverem aqui no canal, caso vocês gostem desse tipo de conteúdo, ou caso vocês tenham algum interesse sobre a China. Não se esqueça de vocês se inscreverem também lá no meu canal principal, onde eu falo sobre tecnologia. E não se esqueçam também de vocês irem dar um alô lá pra Bia no Instagram dela, tá, gente? Ela sempre tá colocando bastante stories lá no Instagram dela, mostrando como que é a vida dela lá em Shanghai. E sempre, como eu falo pra vocês, cada lugarzinho da China é muito diferente um do outro. Shanghai, vocês vão ver que é muito diferente daqui onde eu moro, então vale a pena vocês seguirem ela lá também, tá? E se vocês puderem, gente, manda um alô lá. Deixa uma mensagem positiva no Instagram dela também, porque quem já passou por esses negócios de lockdown sabe que não é fácil as pessoas ficarem trancadas por tanto tempo. Então mandem suas energias positivas lá e fala lá, deixando uma mensagem que vocês vieram pelo canal da Simi, tá? Bom, então vamos passar agora para o relato da Bia. Oi Simi, oi gente, eu sou a Bia, moro aqui em Shanghai, na China. Eu moro aqui faz um pouco mais de 2 anos e aqui eu estudo medicina chinesa, que eu sou super encantada, e eu dou aula do curso de medicina chinesa aplicada no nosso dia a dia.
além também de compartilhar, né, no meu Instagram, meu dia a dia, como que é viver na China. Depois a Simi vai colocar aqui, né, o meu Instagram para quem quiser acompanhar também o dia a dia por aqui. Hoje eu vim compartilhar um pouco como que a gente está vivendo toda essa situação aqui em Xangai, né? Provavelmente tem muita gente perguntando, muita gente com dúvida, então eu vim compartilhar. Para começar a explicar um pouquinho, eu acho que é muito válido falar o seguinte, no início ali de 2020, quando começou a questão da pandemia, aqui na China teve um lockdown e os casos foram super controlados. Então, nesses últimos 2 anos, basicamente, nossa vida aqui na China foi muito sem o vírus mesmo, né? Então, foi uma vida muito diferente do que, né, o resto do mundo estava vivendo. E agora, nesse momento, o vírus está chegando aqui. Então, por que eu tô falando isso? Porque muita gente me pergunta, mas Bia, é uma nova variante? Não, não é uma nova variante, porque as pessoas, né, ficam meio desesperadas para saber, nossa, é uma nova variante que vai chegar no Brasil. Não, na verdade é a Omicron que está chegando aqui agora nesse momento. Então ela chegou, faz aí, né, começou mais forte umas 3 semanas atrás. E aí foi o seguinte, como que funcionou? Os casos, a China sempre tentou ao máximo, né, controlar o vírus com a política de 0 casos. E aí teve um certo momento que, né, descontrolou esses casos, principalmente aqui em Xangai, onde eu moro. Então começaram as restrições e começou o lockdown em si. Como é que funcionou? No dia 1º de abril, aqui a parte... Xangai é uma cidade gigantesca, tem 26 milhões de habitantes. Eles dividiram Xangai no meio, então como se fosse a parte leste e a parte oeste. Então a parte leste, ela começou, né, o lockdown, e aí depois de 4 dias começou a parte oeste. O grande problema ali no comecinho foi que avisaram do lockdown para a parte leste 1 dia antes deles entrarem em lockdown. Então, provavelmente, algumas pessoas devem ter visto alguns vídeos das pessoas, tipo, enlouquecidas nos mercados, comprando comida, brigando por comida. Por quê? Porque foi quando eles avisaram que essa parte leste ia entrar de lockdown. Então, eles tiveram, assim, pouquíssimo tempo para conseguir comprar comida. Então, essa é a situação da parte leste. A parte oeste, onde eu moro, a gente teve, por exemplo, 4 dias para se preparar para o lockdown. Então a gente foi lá, a gente se preparou, a gente comprou comida e inicialmente o aviso era que nós iríamos ficar de lockdown entre o dia 1º de abril até o dia 5, ou seja, 5 dias. Então a gente foi e se preparou, né? A gente se preparou não para 5 dias, mas a gente se preparou ali para ficar 10 dias com comida tranquilo. E entramos de lockdown. E aí, o que aconteceu? O lockdown, ele foi se estendendo. E quando eu falo lockdown, eu acho que é muito importante rever esse conceito, porque o conceito de lockdown por aqui foi atualizado mesmo. Por quê? Porque eu não posso sair da porta do meu apartamento. Eu já fiquei em outros, né, lockdowns aqui na China, e nesses outros lockdowns que eu já tive, inclusive lá o de 2020, eu podia sair da minha casa, eu podia ir no mercado, mas, né, a recomendação era ficar em casa. Hoje em dia, a gente não pode sair da porta do meu apartamento, ou seja, eu não posso ir até o hall do meu prédio. Então, é esse nível de lockdown. Minha porta não tá lacrada, mas mesmo assim eu não posso sair, né? Tem as câmeras, enfim. Então, isso eu não posso sair. Eu só saio da porta do meu apartamento quando tem teste de Covid, né, o PCR para fazer. E aí eles montam uma super estrutura de PCR no meu condomínio mesmo, né, no 1º andar. A gente desce, faz o teste rapidinho e já sobe. Então, até em relação aos testes, a gente está fazendo qualquer quantidade de testes. Basicamente, todos os dias a gente faz teste, ou PCR, ou o teste... Eu posso mandar uma fotinho depois, ou aquele autoteste, né? Hoje eu já fiz um autoteste, teve dia que eu fiz, inclusive, o autoteste e o PCR no mesmo dia, então a gente tá sendo testado muitas e muitas vezes, tá? E aí, em relação à comida, que é o que muita gente pergunta, foi o seguinte, foi complicado, foi bem complicado, porque no começo, então, a gente se preparou ali para 8 dias.
Mas, quando deu ali uns 4 dias, a gente começou a pensar, é melhor a gente já comprar, né, algo para ficar mais preparado. Só que como tá todo mundo de lockdown, inclusive, né, alguns serviços essenciais, como mercados, a questão da escassez da comida foi um problema muito grande. Então, realmente, a gente, por exemplo, ia lá no aplicativo para comprar no mercado o que a gente queria e dava certo. Mas a gente começou a ouvir de muita gente que não estava chegando e que nem ia chegar. Então, o que alguns mercados fizeram? Alguns mercados pegaram e porque eles estavam assim com a operação em 10, 20%, né, das pessoas, porque alguns mercados estavam abertos. Então, essa questão toda fez com que eles criassem uma caixa emergencial. Então, era uma caixa padrão com algumas comidas dentro. Então, tinha, por exemplo, macarrão, molho de tomate, aí, sei lá, leite, sabe? Essas coisas mais básicas numa caixa padrão mesmo. Só que, imagina uma cidade de 26 milhões de habitantes, onde todo mundo tá preocupado com comida. Então, para a gente conseguir comprar esta caixa emergencial, por exemplo, parecia muito aquela... Sabe quando a gente vai... meia-noite tem um festival, tem um show que todo mundo quer, e você tem que ficar, tipo, meia-noite, tipo, apertando pra ver se você consegue comprar. Então, tava nesse nível, assim. Teve um dia que a gente foi, entrou no site, ficou, tipo, da meia-noite a 1h30 da manhã tentando comprar comida, não conseguiu. Aí depois a gente colocou o relógio para despertar 5:50 da manhã, ficou tentando comprar, não conseguiu. Aí a gente foi conseguir no meio-dia do dia seguinte. Então essa questão da comida, ela foi uma preocupação, porque você começa a pensar, nossa, eu tenho comida para mais 2 dias. E se não chegar comida, como é que vai funcionar? Então essas caixas emergenciais ajudaram muito. O governo entregou alguns alimentos, então ali no começo o governo entregou, por exemplo, aqui na minha casa, uma cesta com algumas verduras, alguns legumes, tinha uma carne seca, assim, um pacotinho pequeno de carne seca. Depois de uns 2, 3 dias, eles entregaram uma caixa de leite e ontem eu recebi um pacote de arroz. Então, assim, o governo ele tá entregando os alimentos, mas muita gente pergunta, mas é suficiente? Você conseguiria, né, viver com esses alimentos? Não seria suficiente. Então, né, ele complementa as coisas que a gente tem aqui, mas não é suficiente. Então, tem essa questão da caixa emergencial, tem os alimentos, alguns alimentos do governo que chegam, e um outro jeito que a gente está conseguindo comida, porque a grande questão é a logística, né, e a quantidade de suprimentos está mais escassa. Então, o que eles fazem? Muitos mercados falam, olha, eu só consigo entregar para você se vocês comprarem 10 mil ovos. Então, o que a gente fez e o que todo mundo está fazendo? Cria um super grupo no WeChat, que é como se fosse o WhatsApp do condomínio, e aí todo mundo, a gente faz uma lista, quem quer ovos? Então, quando 50 pessoas quiserem 30 ovos, aí sim a gente consegue fechar a compra. Então, ultimamente, a gente não tá saindo desses grupos do WeChat, né, do WhatsApp daqui, para conseguir alguns alimentos. Então, no começo, essa questão da alimentação foi muito preocupante. Agora, a gente já tá mais tranquilo, tá? Então, a gente tá aqui de quarentena faz mais ou menos 15 dias. O outro lado do Rio tá um pouco mais e alguns prédios estão ainda a um período mais longo. Então, vai variar de região para região, tá? Então, essa é a situação da comida aqui em Xangai. Aí tiveram outras questões nesses últimos dias que deixou todo mundo, assim, um clima mais tenso. Então, por exemplo, teve um caso super lamentável de um cachorro que foi morto, que, né, muita gente ficou sabendo. Teve uma política também bem complicada de separar crianças das mães, caso, né, por exemplo, a criança tivesse positivo. Aí rolou uma pressão, né, das pessoas, dos chineses de uma forma geral, né, insatisfeitos com essa decisão, o governo voltou atrás e aí sim rolou essa... Agora a mãe pode acompanhar, né, a criança se por acaso a criança for positiva.
Então, isso também gerou uma certa insatisfação. E um ponto de preocupação, né, de muitas pessoas é o seguinte: eles estão criando alguns centros de quarentena, né, como se fossem hospitais temporários, para levar as pessoas que derem positivo, mesmo se você for assintomático. Então, mesmo se você for assintomático, você pode ser levado para esses locais, né? Então, é um local enorme, gigantesco, com muitas camas, né? Que você não tem um conforto, você não tem... enfim, você não pode, por exemplo, tomar banho durante 15 dias. Tipo, eles vão te dar um balde com uma toalhinha. Então, esse também é um outro ponto que faz com que as pessoas fiquem apreensivas, principalmente, né, por pegar o vírus. Então, tudo isso tá deixando esse clima caótico em Xangai, né? Que é uma cidade que eu amo tanto, que é uma cidade tão maravilhosa. Então, esses são alguns dos pontos. Pra gente vivenciar tudo isso tá sendo difícil, né? Não é que é algo que a gente esperava, porque a gente esperava, tipo, ok, pode ser que o vírus chegue, mas se o vírus chegar, eles provavelmente vão lidar da mesma forma como lidaram ali aqui em Xangai no começo de 2020, que rolou o lockdown, rolou a quarentena, mas foi uma quarentena menos restrita. Dessa vez tá muito restrita, teve essa questão, né, da alimentação, que pegou muito para muita gente, teve a questão, né, da separação das mães e dos filhos, que agora tá um pouco melhor. E é isso, eu espero muito que a situação, né, se resolva o mais rápido possível. Agradeço todas as orações que puderem mandar aqui para Xangai nesse momento. E é isso, estamos orando, estamos esperando que essa situação passe logo, tá bom? Muitos beijos para vocês. E se tiverem alguma pergunta, enfim, estamos por aqui. Beijo! Beijo, Simi, obrigada pelo convite, espero que tenha esclarecido um pouco, tirado algumas das dúvidas, né, eu sei que tem muitas dúvidas por aí, mas eu acho que os principais pontos a gente comentou. Um beijo!